Hello guys! Oi meninos e meninas, a gente hoje vai tratar de um tempo específico no inglês, que é o Present Perfect, que é um tempo verbal que não tem nenhum correspondente no português, nenhum correspondente direto, tá? Quando a gente está traduzindo uma frase no Present Perfect, ora a gente faz uso do nosso passado simples, do pretérito perfeito, ora a gente traduz como se fosse o pretérito perfeito, ora a gente traduz como se fosse presente, ora como se fosse um tempo composto. Então, para estudar o Present Perfect, a gente tem que se concentrar na ideia que ele traz, no uso dele em determinados contextos. E aí vai ficando mais claro esse uso e a gente vai conseguindo fazer um uso ativo desse tempo verbal. Não só entender quando uma pessoa faz uso dele, entender o porquê, mas que seja natural no nosso discurso também, que a gente também o use sem maiores problemas, né? Que flua naturalmente pra gente. Então é isso que a gente vai, é o nosso objetivo em relação ao estudo do Present Perfect, que ele se torne natural no nosso discurso. E a gente vai estudar caso a caso, tá? E o primeiro caso que eu costumo destacar é com a palavrinha ever. Então, numa frase, por exemplo, como Have you ever traveled abroad? Have you ever traveled abroad? Have you ever traveled abroad? O que significa essa frase? Você, alguma vez na vida, em algum momento, viajou para fora? A palavrinha ever aqui nesse contexto significa em algum momento da sua vida. Uma palavra, poxa, tão pequena para significar tudo isso, né? Mas a ideia que ela traz, a gente traduz muitas vezes como você já viajou para fora? Então, se a gente está perguntando de uma experiência, a pessoa já experienciou aquilo, é muito comum usar essa estrutura, algo como uma estrutura fixa. Have you ever traveled abroad? Você já viajou para fora? Have you ever tried sushi? Have you ever tried sushi? Ok. Você já experimentou sushi? O verbo try, ele pode significar tentar ou experimentar. Nesse contexto aqui, experimentar. Você já experimentou sushi? Então a gente tem que encarar isso como uma estrutura fixa. Você já experienciou algo? Ou aquela pessoa já fez tal coisa? Você vai fazer o uso do present perfect, ok? Então a gente tem que tentar fixar isso na nossa mente. Have you ever? Essa estrutura, lógico, depois do have you ever, particípio do verbo principal, que é essa estrutura do present perfect, ok? Como é que é a estrutura do present perfect? Você tem, na pergunta, começa com have. Se fosse falando de uma terceira pessoa, seria o has, né? E aí você tem o sujeito, tem a palavrinha ever nesse contexto, e o particípio passado do verbo principal. Esses verbos são verbos regulares. Travel é um verbo regular, então por isso somente a terminação é de, traveled. Mesma coisa em relação ao try. O verbo try é um verbo regular. O y, né, muda para i, isso é uma regra, né, quando tem consoante y e acrescenta um sufixo, esse y muda para i e acrescenta ed. Então na pergunta é o have or has, mais sujeito, mais particípio do verbo principal. Mas eu sei que existe uma lista grande de particípios, né? De como é o simple past e o particípio passado dos verbos. Realmente, existem listas muito grandes, muito extensas. Tem que memorizar isso tudo? Não necessariamente, né? A gente tem que ter em mente os verbos que a gente usa mais. E aí sim tentar memorizar esses verbos. Lógico que com o tempo se aprimorando, vamos estudar mais. Vamos além. Mas o que a gente usa mais no nosso dia a dia, é melhor que a gente saiba
esses de cor e não outros, né? Mas conforme a gente vai aprendendo e vai notando isso no diálogo de filmes, em músicas, vai ficando tão automático, ficando tão natural, que é fácil lembrar, se torna fácil lembrar. É lógico que assim, a gente não para por aqui, não é só a aula, tem que, né, recorrer também aos outros recursos, como filmes, como música, reconhecer o tempo verbal e tentar entender por que está sendo empregado aqui nesse contexto, esse tempo verbal. Ah, tá, lembrei, é por esse uso. Bom, a gente veio aqui com a palavrinha ever. Em algum contexto, com essa mesma palavra ever, eu não vou fazer uso do present perfect. Bom, em relação ao passado, a ideia assim, de passado, a gente pode mencionar, por exemplo, uma pessoa que já faleceu. Quero saber se o Elvis Presley alguma vez viajou para o Rio de Janeiro. Alguma vez veio ao Rio de Janeiro, viajou para cá. Não vou fazer uso do present perfect. Porque o present perfect, quando você usa nesse contexto have you ever, alguma vez na vida, você em algum momento, ele tem essa ideia de que você pode ter feito, né? Tá implícita essa ideia. Você pode ter feito, você pode vir a fazer. Você está vivo, você tem potencial de vir a fazer isso. Porque você está vivo. Nada é impossível para quem está vivo, está com saúde. Então, pode, mesmo que você não tenha nunca estado naquele lugar, você pode vir a viajar para aquele lugar em algum momento do seu futuro. Né? Pode ser a primeira vez, mas você pode viajar ainda outras vezes. Agora, se eu faço uma pergunta a respeito de uma pessoa que já faleceu, eu vou fazer uso do simple past. Eu vou fazer a pergunta com did. Did Elvis Presley, did Elvis ever, eu posso usar o come, né, o verbo vir. Vamos usar o verbo travel para manter o verbo que a gente tinha na oração anterior. Did Elvis ever travel to Rio? Agora, o Elvis já faleceu, então eu pergunto: Did Elvis ever travel to Rio? Usa o auxiliar did, que é o auxiliar do simple past, do passado simples. Agora, eu vou perguntar sobre a Madonna. Madonna está Vivinha da Silva. Has Madonna ever traveled to Rio? Nota a diferença? Did Elvis ever travel to Rio? Elvis já faleceu, eu faço uso do simple past com essa palavrinha nesse contexto, né? Palavrinha ever. Madonna ainda está viva. Fiz a pergunta com has, porque é a terceira pessoa do singular, correto? Então, olha aqui o present perfect. Has Madonna ever traveled to Rio? Madonna já viajou para o Rio? Poderia ser o verbo visit também, né? Did Elvis ever visit Rio? Has Madonna ever visited Rio? Então, nesse contexto. Vamos pegar um outro verbo? O verbo see. Verbo to see. See significa ver, né? O particípio do verbo see é seen. E o passado simples, o simple past, só. Tá? Agora eu quero perguntar se você já viu um fantasma. Alguma vez na sua vida você viu um fantasma? Have you ever seen a ghost? Have you ever seen a ghost? Have you ever seen a ghost? Você já viu um fantasma? Aí imagina que a pessoa vai responder sim. Você pode dar uma resposta curta. Yes, I have. Vamos dizer que ela queira complementar. Ela diz, já vi muitas vezes. Muitos fantasmas, vi muitas vezes. I've seen ghosts. Eu vi fantasmas muitas vezes. Ghosts many times. Sim, quando você menciona vezes,
muitas vezes, algumas vezes, uma vez, duas vezes, três vezes. Ou seja, once, twice, many times, você vai fazer uso também do present perfect. Por quê? Eu vi muitas vezes. Então não é simple past? Não, o simple past é usado para ações que aconteceram num tempo determinado do passado. Um tempo que já acabou e que é determinado, um tempo específico, né? Se você disser que você viu um fantasma ontem, seria simple past. Agora, se você falar que eu vi fantasmas muitas vezes, é present perfect. Eu vi um fantasma ontem, simple past. Eu vi um fantasma 2 semanas atrás, simple past. Eu vi um fantasma anteontem, simple past. O tempo está sendo determinado, específico, simple past. Não é, usou a palavra times, que é uma palavra um pouco mais vaga, né? Muitas vezes, uso do present perfect. Então, a pessoa respondeu, have you ever, é a pergunta, né? Have you ever seen a ghost? Yes, I have. Uma resposta curta. E ela quis complementar também. Sim, eu vi, né? Eu vi fantasmas muitas vezes. I've seen ghosts many times. Bom, agora eu vou dizer, de fato, na realidade, eu vi um fantasma ontem. Ontem mesmo eu vi um fantasma. I saw one ontem à noite. I saw one last night. Esse one aqui que eu usei, eu tô retomando a palavra fantasma, né? Ghosts, pra não ter que repetir. Yes, I saw one last night. Tá macabro aqui, né? Tá parecendo Halloween. Mas, I saw one last night. Eu vi um na noite passada. Então, se é um tempo determinado, mas a pergunta foi feita com present perfect. Só que você continua o discurso, né? A língua não é uma coisa assim, preto no branco. Me fez a pergunta no present perfect, você tem que responder com present perfect. Não, você está acrescentando ideias, seu discurso está fluindo, você vai mencionar que uma coisa aconteceu num tempo específico, né? Você também pode falar, você já viajou pro exterior? Já, muitas vezes. De fato, eu viajei no ano passado 2 vezes para os Estados Unidos. No ano passado, já seria o simple past, né? Então, retomando aquela pergunta anterior, se eu perguntasse assim, have you ever traveled abroad? Lembrando a primeira pergunta do vídeo. Have you ever traveled abroad? O que significa ever? Algum momento da sua vida? Abroad. Abroad, para fora do país, do exterior. Have you ever traveled abroad? Yes. In fact, I traveled to the US twice. Mas eu mencionei às vezes, sim, mas eu acrescentei, last year. Eu já passei a ser específica quanto ao tempo. In fact, eu vou essa expressão aqui, de fato, na realidade, eu viajei 2 vezes para os Estados Unidos no ano passado. Por eu ter usado last year, por eu ter sido específica quanto ao tempo, eu faço uso do simple past. In fact, I traveled to the US twice last year. Se eu só falasse twice, aí seria present perfect. Nesse caso seria present perfect. In fact, I traveled twice. Twice to the United States, no problem, ok? O fato de ter mencionado last year, aí sim isso determinou o uso do simple past, não do present perfect. Alright, guys? Mais algumas expressões com a palavrinha ever, mais algumas perguntas, tá? No caso. Have you ever tried sushi? Have you ever tried sushi? O verbo try é experimentar. Ele é um verbo regular, então
Particípio passado é feito normalmente com ED. E, porque eu troquei, né, quando você coloca o sufixo ED, se você tiver consoante Y no final, você troca o Y por IED. Então, try é o infinitivo. Quando eu acrescento ED, pelo final ser consoante Y, eu troco o Y por I, né? Então, have you ever tried sushi? Você já experimentou sushi? O verbo try, lembrando, pode significar tentar ou experimentar. So, have you ever tried sushi? Alright, guys? Tudo que você perguntar, você já experimentou isso? Você já pulou de asa delta? Você já escalou uma montanha? Todas essas perguntas vão ser feitas dessa forma. Have you ever? E o particípio do verbo principal. Daqui a pouco, na próxima sequência, eu vou falar sobre outros usos do present perfect, tá bom? Mas guardem essa estrutura, que fica bem claro pra gente, tá? Inclusive, na aula que eu acabei de dar, né, a gente viu a música Have You Ever Seen the Rain, né? E a gente viu a letra e entendeu, ó, olha aí o uso do Have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain? Ver a chuva é muito comum, né? Ali é no sentido mais metafórico, mais poético. Mas você pode perguntar pra pessoa, você já viu a neve? Você já viu o mar? Como é que eu falaria isso? Você já viu a neve? Have you ever seen? Né? O particípio do verbo see é seen. Have you ever seen the snow? Have you ever seen the snow? Você já viu a neve? Tá? Então, qualquer experiência, né, que você queira perguntar, você alguma vez na vida já fez isso, já viu isso, já experimentou o uso do present perfect. Na sequência eu vou falar sobre outros usos, outros contextos em que a gente usa o present perfect, ok? So, see you later, alright? And we'll have more of the use of present perfect. See you.